Muito bom dia para você, Renata Lopretti. Bom dia, Milton Jung, a você e a todos. Podemos chamar isso de pequeno embaraço? Pois é, Milton, o Michel Temer não poderia dizer outra coisa. Primeiro, por uma questão de estilo, ele funciona um pouco assim. E segundo, porque não pode ser ele a dizer, em outras palavras, que o Senado acabou adotando um caminho ali que transformou essa história numa espécie de impeachment que não acabou, né? E o curioso, eu estava lá, acompanhei a sessão e as horas seguintes e o tumulto todo, é que os senadores, notadamente a parte da base do Michel Temer, que não acompanhou essa decisão, que não participou dessa negociação, foi se dando conta aos poucos, me parece, da extensão dessa decisão e das consequências dela. Tanto que o que a gente viu no dia da votação propriamente dita ali, Milton, na quarta-feira, foram uma espécie de ir e vir de reações. Primeiro o PSDB disse que ia ao Supremo, depois não ia mais, e ficou esse zigue-zague, até que ontem a gente viu uma espécie de ação concertada ali, vários partidos, o PV, o DEM, o PPS, o próprio PSDB e agora até quem ainda não entrou no Supremo, ontem estava dizendo que hoje, sexta-feira, iria apresentar recurso, até, veja só você, Milton, parte do PMDB, que é o partido de Renan Calheiros, presidente do Senado, do próprio presidente de Michel Temer, e Renan Calheiros, que foi o grande patrocinador da manobra para fatiar a votação do impeachment, de modo a permitir que Dilma Rousseff mantivesse o direito de exercer funções públicas, mantivesse o direito à elegibilidade, essa descrição que você acabou fazendo aí e que criou uma grande confusão, né, Milton? Pois é. Agora qual parte do PMDB que vai recorrer? Olha, ontem estavam dizendo, por exemplo, que iam recorrer o próprio presidente do partido, que agora é o senador Romero Jucá, que não foi um dos PMDBistas que votaram junto com o Renan Calheiros. Muitos PMDBistas fizeram isso, tanto que quando você olha ali as duas votações, você constata que o PMDB votou em peso pelo afastamento definitivo de Dilma Rousseff e em peso por essa decisão aí que a mantém habilitada a exercer funções públicas e que é uma decisão que tem consequências para além de Dilma Rousseff, né, Milton? A gente já viu aí, está assistindo os partidários, os apoiadores do Eduardo Cunha tentando tumultuar o já muito tumultuado processo de cassação dele para conseguir o fatiamento também lá na Câmara para ele. Ao pé da letra, o processo da Câmara é muito diferente do processo do Senado, em tudo e por tudo, e não se aplicaria nada parecido com isso, mas se instalou um ambiente ali, Milton, que é o seguinte: bom, se o Senado deu a volta na Constituição para fazer o que fez com Dilma, por que a Câmara não poderia dar a volta na Constituição também para beneficiar o Eduardo Cunha? E a gente vai muito além do Eduardo Cunha, Milton, porque uma coisa que me chamou muito a atenção enquanto eu acompanhava a votação foram as reações automáticas de procuradores, de investigadores da Lava Jato, conversando conosco, jornalistas, e todo mundo ali de cabelo em pé, porque eles enxergaram nessa manobra, repito, para além do que ela possibilita para Dilma Rousseff, toda uma porta que se abre, toda uma avenida que se abre para parlamentares atingidos ou que ainda serão atingidos por investigações da Lava Jato, que podem sofrer processos de perda de mandato, encontrando aí um modo de autoproteção para preservar a sua elegibilidade e, portanto, o seu foro e tudo mais. Ou seja, o Senado inventou uma coisa muito diferente. E quando eu digo Senado, eu estou me referindo ao resultado da votação, né, ao patrocínio de Renan Calheiros dessa medida e a participação do presidente do Supremo e presidente do julgamento, Ricardo Lewandowski, em tudo isso, num movimento, Milton, que agora instalou uma grande judicialização no processo, porque agora você tem judicialização num lado, uma judicialização que era esperada, que são os defensores de Dilma Rousseff tentando fazer com que o processo volte para trás, mas isso era
tanto era esperado que acontecesse, quanto se considera improvável que o Supremo abrace qualquer ideia desse tipo. E agora você tem todo um outro lado de judicialização, que é essa que vai tentar rever o fatiamento, rever essa decisão que beneficiou Dilma Rousseff, com consequências improváveis, Milton, porque ninguém sabe se o Supremo vai querer mexer nisso e provocar uma nova votação, e interferir numa decisão que, em tese, é soberana do Senado, mas que, de fato, deu a volta no que está escrito de maneira explícita na Constituição, porque na Constituição está escrito que a perda de mandato, ela vem com, e a preposição é essa, com a perda dos direitos políticos. Então se instalou uma grande confusão que o presidente Michel Temer não tem outra saída a não ser chamar de pequeno embaraço, Milton. Pois é, e como é que ele vai sair desse pequeno embaraço, não pensando especificamente a questão da discussão lá no STF, não, mas das outras negociações que ele terá que fazer com este Senado, com esta Câmara dos Deputados, com o Senado que se viu pode estar unido, com uma base aliada que pode estar unido ou não, dependendo da situação. Exatamente, Milton, na véspera da votação, antes de tudo isso acontecer, antes dessa surpresinha de última hora, surpresa para o público, né? Porque eles já estavam ali na costura. Um importante negociador dos interesses do governo Temer no Senado estava conversando comigo e com o meu colega Gerson Camarote da Globo News, e ele usou uma imagem que me pareceu definir bem a situação. Ele previa uma vida bem complicada para o governo no Senado, no Congresso, e falando especificamente do Senado, ele dizia, olha, a votação do impeachment ela é a favor da correnteza. Todas as outras não são. Então daí nós estamos falando da instituição do teto de gastos, de uma eventual reforma da Previdência, tudo que vem por aí. Não é a favor da correnteza, tem muitos interesses em contrário. Então, o raciocínio que a gente... Essa liderança conversou conosco na véspera da votação. Quando você olha a votação, Milton, e vê que mesmo na votação do impeachment, que o governo Temer considerava mais ou menos mapeada, saiu com essa surpresa aí que a gente viu, o que fica claro aí? Que Renan Calheiros é um presidente do Senado, um correligionário, perdão a todo mundo. Essa maratona do impeachment me deixou com os problemas aí, mas vamos lá. É que tem palavras que são armadilhas. Pois é, como algumas outras. A inabilitação que surgiu no nosso noticiário é outra delas. Mas, Milton, essa é feia, porque correligionário é um negócio que eu falo muitas vezes por dia. Mas são as palavras duras. Muito bem. O que acontece, Milton? Não sei se você lembra de um momento ali, de uma curiosidade sobre a cena da posse do Michel Temer, quando o Renan Calheiros vira para ele e fala, tamo junto. Tamo junto, claro que sim. Fez parte do nosso clipe de ontem, aqui no encerramento do jornal. Tamo junto. E tamo junto, Milton. À luz do que o Renan Calheiros aprontou na votação do impeachment, tem muita gente se perguntando se é uma manifestação de apoio ou uma ameaça. Entendeu? Então, o que significa? Dentro do próprio partido e no Senado, essa votação indicou que o Michel Temer vai ter uma vida muito mais complicada e negociada passo a passo, cada dia um dia, cada dia sua agonia, para aprovar coisas essenciais para a viabilidade do governo Temer, que agora não tem mais o anteparo de Dilma Rousseff, que agora está sozinho na pista, e tem pouco tempo para mostrar algum resultado, Milton. Quando a gente fala pouco tempo, a gente não está falando simplesmente nos pouco mais de 2 anos de mandato que Michel Temer terá. A gente está falando desse ano curto, que tem uma campanha eleitoral pela frente, durante a qual campanha eleitoral não acontece nada no Congresso. Então você vai colocando os prazos aí e você vai vendo quão pouco tempo o governo Temer tem para aprovar esses projetos essenciais e tentar mostrar algum resultado na economia, sem o que a sustentabilidade dele fica muito prejudicada, Milton. Muito obrigado, Renata Lopretti. Com tudo isso, tenha um ótimo fim de semana. Você também, Milton. Um abraço grande a você e a todos. Até semana que vem, toda sexta-feira aqui no Time das 8 tem Renata Lopretti.